Muito boa noite na SIC e na SIC Notícias. O debate é, como ouvimos, hoje entre Luís Montenegro, presidente do PSD pela Aliança Democrática, e Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN. Ditou o sorteio que comece Inês de Sousa Real. Muito boa noite, Luís Montenegro. Boa noite. Muito boa noite, Inês. Ora, a Inês e o PAN sempre estiveram disponíveis para negociar tanto à esquerda como à direita, mas isso mudou recentemente porque fechou a porta a um entendimento com a AD por não aceitar uma aliança que tem alguém que acha legítimo bater numa mulher, diz que é um retrocesso civilizacional, diz que o PSD está a extremar-se e que por isso entre a AD e o Chega venha o diabo e escolha. Acha que são assim tão parecidos? Antes de mais, muito boa noite, Clara. Muito boa noite também. Cumprimento Luís Montenegro, presidente do PPD-PSD, aqui em representação da Aliança Democrática, e a todas as pessoas que nos acompanham lá em casa. De facto, e agradeço também a oportunidade de demonstrar que o PAN, e um voto no PAN é um voto num futuro verde, e um voto onde as mulheres terão efetivamente direitos e onde os direitos que a AD quer silenciar terão voz. E por isso terão voz as mulheres vítimas de violência doméstica, porque se temos um país onde temos um flagelo de denúncias por violência doméstica e sabemos que, para além de todo o processo que têm que enfrentar, em que muitas das vezes são descredibilizadas durante o processo, e ainda para mais agora temos líderes políticos que entendem que é legítimo bater-se numa mulher, essas mulheres terão voz com o PAN. Assim como terão voz as mulheres que também sofrem de pobreza no nosso país. Sabemos que a pobreza tem um rosto maioritariamente feminino, inclusive ao nível da pobreza menstrual. Há mulheres que têm que faltar ao trabalho, à escola, por não terem como adquirir produtos menstruais, e também encontraram no PAN uma voz ativa na defesa dos seus direitos. Assim como, evidentemente, as mulheres que todos os dias têm que acordar para ir trabalhar e garantir melhor qualidade de vida para si e para os seus filhos. E não podemos aceitar, por isso, que uma aliança democrática venha trazer para pleno século XXI valores que são valores do século passado e que alguém ache legítimo, que é legítimo bater numa mulher. Isso é absolutamente incompreensível em pleno século XXI e por isso mesmo o PAN só pode distanciar-se desse tipo de valores e de interesses, até porque é um sinal muito negativo para a sociedade. O Luís está-se a rir. O Luís Montenegro nunca se pronunciou muito abertamente, publicamente, sobre esta questão. Muito negativo para a nossa sociedade. Mas conhecia estas posições quando convidou o PPM a integrar a Aliança Democrática? Bom, boa noite também à Clara e à Inês. E desejar já agora um restabelecimento rápido ao problema de saúde com que foi confrontada. Dizer o seguinte, é completamente abusivo querer transportar para a AD um acontecimento que é lamentável, com o qual eu não tenho nenhum contacto, nem nenhuma complacência relativamente a declarações que aparentemente foram Mas não produzidas. As conhecia? Não as conhecia. Eu vi nos jornais notícias acerca disso. Se as conhecesse, isso teria alterado de alguma forma esse entendimento? É assim, o entendimento é um entendimento interpartidário. Junta três partidos políticos que têm 50 anos de história e que já estiveram juntos noutras ocasiões, incluindo no período fundador do espírito da Aliança Democrática, com Francisco Sá Carneiro, com Gonçalo Ribeiro Teles e com Diogo Freitas do Amaral e também com muitos independentes. Nós reeditámos esse espírito, a olhar para o futuro, a olhar para a frente, não exatamente a fazer, enfim, apenas uma memória viva daquilo que foi esse espírito fundacional da Aliança e um impulso de um movimento político que foi marcante na vida democrática do país. Agora, eu quero mesmo ser muito claro, eu não me revejo, lamento profundamente que essas declarações possam ter sido proferidas, estou até convencido que o próprio que as terá feito estará arrependido e enfim, não é filosofia de vida dele. Mas é por isso que ele não tem participado na pré-campanha? Não é por isso. Ele tem participar na campanha? Ele tem participado em algumas ações. Eu estive com o presidente do PPM, por exemplo, nos Açores, no último dia da campanha eleitoral. Agora, eu quero que não haja nenhuma dúvida quanto a isto. Eu tenho falado muitas vezes, precisamente, da circunstância de termos na nossa sociedade ainda uma desigualdade entre mulheres e homens. Isso, de resto, aliás, esta semana, a semana passada, foram conhecidos dados relativamente a 2023. A tendência foi de a disparidade entre o rendimento das mulheres e a desigualdade em prejuízo das mulheres face aos homens aumentou em 2023, creio que à volta de 15%. Nós temos várias propostas no nosso programa que visam precisamente, em primeiro lugar, garantir essa igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, garantir que, na dinâmica da vida que uma família e uma mulher
têm diariamente possam encontrar soluções para a conciliação da vida profissional com a vida familiar. A nossa proposta de termos um acesso gratuito e universal à creche e ao pré-escolar, portanto, uma educação dos 0 aos 6 anos, é um contributo que nós achamos que é importante para isso. E depois uma luta sem tréguas, efetivamente, à violência doméstica. O ano passado morreram 17 pessoas, 17 mulheres vítimas de violência doméstica. Em 2022 foram 24. Há um fenómeno que tem algumas incidências territoriais marcadas de crescendo desse tipo de crime e nós temos de ser implacáveis e nós seremos implacáveis nesse De alguma domínio. forma, estas declarações de Luís Montenegro ajudam a entreabrir a tal porta que o PAN decidiu fechar? Continua a haver aqui uma incoerência nos parceiros que Luís Montenegro escolheu, porque nós não podemos esquecer-nos que hoje assinalam-se 17 anos que houve o referendo em Portugal para legalizar a interrupção voluntária da gravidez. E a Aliança Democrática e o pensamento, quer do Nuno Melo e do CDS-PP, quer também do PPM de Gonçalo da Câmara Pereira, trazem mais uma vez uma ameaça aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e à saúde das mulheres. Inês, não faz assim tanto tempo que Portugal... Eu posso perceber que queira... Eu peço desculpa, eu não interrompi, eu ouvi-o atentamente, apesar da vontade. Eu também ouvi atentamente. É a AD, mais uma vez, a atropelar aqui a voz das mulheres, mas não vá por aí. Faça o debate. Não vá por aí. Temos que o fazer, mas para fazer o debate eu tenho que poder expor aquilo que de facto é uma análise que, a nosso entender, nos parece preocupante, porque nós temos assistido no mundo inteiro a retrocessos nos direitos das mulheres. Mesmo em Portugal, sabemos que as consultas e o tempo de espera para uma consulta em matéria, quer de saúde sexual e reprodutiva, quer ao nível dos partos, nós temos assistido a algo absolutamente lamentável no nosso país, que são mulheres a viajarem quilómetros em ambulâncias para poderem ter os seus filhos, o que até é um grave retrocesso no ponto de vista dos direitos da saúde materna. E por isso mesmo é com preocupação que olhamos para os parceiros que Luís Montenegro escolheu, quer em matéria dos direitos das mulheres, e já lá vamos à proteção animal, porque também não nos esquecemos que se decidiu sentar-se ao lado daqueles que defendem a reposição de atividades anacrónicas como as touradas, que acham que é legítimo torturar um animal e levar isso a espetáculo cultural e que se financie mais de 19 milhões de euros para esta atividade, quando deveríamos estar a financiar, sim, a verdadeira cultura do nosso país e até mesmo a questão dos órgãos de comunicação social, que é absolutamente estrutural para uma liberdade de imprensa. E, portanto, há aqui uma agenda da qual o PAN não faz parte, porque o PAN é um partido progressista, de olhos postos no futuro, e queremos precisamente que sejam os valores do século XXI, do combate às alterações climáticas, e não dos negacionistas das alterações climáticas ou dos direitos humanos e sociais, em que ninguém é deixado para trás, sejam as mulheres, seja a comunidade LGBT. Temos resposta para si? Eu acho que a Inês está descontextualizada. Está a ver nada é um conjunto de perigos que não existem. Está a falar de coisas que não existem, com toda a franqueza. Não existe nenhuma desvalorização, pelo contrário, da condição da mulher. Olha, eu tenho enfatizado muitas vezes, tenho realçado muitas vezes, no plano de emergência que defendo e que vou implementar nos primeiros 60 dias do Governo, relativamente à saúde, um especial enfoque na reformulação das urgências e, dentro destas, das urgências de obstetrícia e de pediatria, precisamente a pensar na saúde materna, precisamente a pensar naqueles que são os resultados de uma governação à qual a Inês Sousa Real se associou nos últimos anos e que são trágicos para a vida das pessoas, são trágicos para a vida das famílias, das mulheres e das crianças. Eu não posso aceitar que digam uma coisa dessas, nem posso aceitar que coloquem em causa a participação que o Partido Social Democrata emprestou ao longo dos anos às políticas, até muitas vezes estando à frente dos outros, de proteção dos animais. Sabe que a primeira lei de proteção dos animais tem o cunho do PSD. Cunho, esse não tem honrado até aqui. Sabe, foi em 1995. Então, finalmente sabe que era eu líder parlamentar, quando nós aprovámos no Parlamento a lei que criminalizou os maus tratos dos animais de companhia. Foi em 2014. Era eu que lá estava. E todos os movimentos legislativos que houve subsequentes, eu também estava na liderança da bancada e não tive nenhum problema em acompanhar essa tendência. Portanto, essa tentativa de querer ver no programa da AD que eu tenho aqui aquilo que não está no programa da AD, sinceramente, eu percebo que na dinâmica do debate político possa resultar na sua intenção em benefício das suas causas, mas com toda a honestidade é preciso que nós possamos fazer um debate com dignidade, com verdade. Não há nenhum momento do programa político do PSD que corresponda àquilo que a Inês acabou de dizer. Inês Sousa Real, falávamos precisamente da questão da criminalização. Também da questão ambiental, também podemos ir depois à questão ambiental. Da criminalização. E que, aliás, tem a ver com o PPM já agora. Dos maus tratos a animais, algo que sabemos que neste momento a lei não funciona porque não houve uma alteração constitucional. Mas o Tribunal Constitucional já se pronunciou. Ainda tem fé de que esta lei possa ser aplicada no âmbito que o PAN defende?
Há um vá mais além. Há um antes e um depois da entrada do PAN na Assembleia da República no que diz respeito à proteção animal. E foi graças, de facto, ao PAN que se conseguiu, por um lado, sensibilizar também para esta problemática e conseguirmos melhorar a lei de proteção aos animais, quer a lei, efetivamente, de 95, de António Maria Pereira, cujo legado não tem sido honrado pelo PPD-PSD na Assembleia da República. Não diga e basta ver, eu peço desculpa, mas então Só são vai... contra, passaram a ser contra a caça e a Só- chacina como houve na Torre Bela, quando convidaram. Só faltava que a Inês Eu Sousa ouvi-o Real e o PAN atentamente. quisessem... Não, mas eu aqui não Eu posso ouvi-o deixar. atentamente, Não posso Luís. deixar, porque só faltava Tem que que quisessem deixar- tomar tem que- conta de um legado que é nosso. Tem que deixar- Desculpe lá. olha, tem que Isso é deixar- Estamos a falar de usurpação todos os de animais, legado. ou estamos a falar apenas dos animais Isso é de companhia? usurpação. Pelos de vistos, legado. alguns só Não falam, podemos admitir pelos isso, Inês. vistos, o PPD-PSD só fala de alguns, não fala de todos. O PAN fala de todos. E mais, António Maria Pereira hoje estaria profundamente embaraçado com Não o diga legado do isso. PPD-PSD Não na tem Assembleia da legitimidade para dizer República, isso. Não que diga votou isso. contra a Não proposta de diga revisão isso. extraordinária da Constituição, Não diga que isso. o PAN apresentou. Votaram 2 vezes contra esta proposta. A Inês Mais, sabe que essa preocupação constava do projeto de revisão constitucional do PSD e aquilo que a Inês queria era enxertar num debate, que era um e debate... bem, pela urgência que o assunto constitui. Deixa-me acabar agora. Não, Agora o Luís peço é eu. que me tirou a palavra, curiosamente. Deixa-me acabar, O deixa-me Luís tirou acabar. uma palavra É que porque eu estava no uso da A Inês mesma. Sousa Real quis Mas eu vou enxertar, aguardar mais uma vez pelo meu uso da palavra. num processo regular de revisão da Constituição, um processo extraordinário circunscrito àquela matéria. Quando o Luís me voltar a devolver a palavra, eu concluo o que eu estava a dizer. E nós tínhamos e temos, nas nossas pretensões de mudança constitucional, precisamente poder desenvolver a proteção animal. Agora, também há uma coisa que é preciso dizer. O Tribunal Constitucional pronunciou-se no sentido de que é possível levar a cabo a produção dos efeitos que a lei de criminalização dos maus-tratos animais preconiza. Mais uma vez, acabámos de ver a AD silenciar as mulheres, eu estava no uso da palavra, e no que diz respeito Inês, aos direitos das mulheres... Eu acho que já chega também de se fazer Inês, disso. o que é que não me estou a vitimizar, estou a constatar nós e a temos que ser ter respeito factual. um pelo outro, Eu não respeito pelo interrompi, debate. agradeço o mesmo Mas também respeito. Luís Montenegro, Inês não Sousa se Real, vitimiza assim, deixem-me não lhe fica recentrar- bem. deixem-me recentrar Olha, o não lhe fica debate. bem até invocar a sua condição de mulher para se vitimizar, sinceramente. Não lhe fica Com toda bem a franqueza, interromper-me quando eu com estou toda a na palavra. franqueza. Recentrar o debate. Luís Eu Montenegro, ainda por quero dizer favor, uma coisa sobre as o que eu pessoas quero, que o que eu integram quero os projetos perguntar de cada um, à Inês Sousa porque Real nesta eu não vou fazer sequência aqui o debate a é falar o que é do seu que, antecessor, havendo sabe? causas neste momento que há uns anos não eram exclusivas, mas ganharam muita força com o PAN, e neste momento, havendo essas causas já basicamente defendidas por grande parte dos partidos, o que é que a Inês Sousa Real teria a dizer ou reafirmar junto do seu eleitorado do PAN para que um eleitor indeciso, por exemplo, com o crescimento do Chega, não opte por votar no PSD, onde ele revê de alguma forma a defesa das mesmas causas? A questão aqui que se coloca é que nós não nos podemos esquecer que, para além de ser imperioso garantir que as pessoas têm maior qualidade de vida, no que diz respeito também à detenção dos animais de companhia, porque é preciso baixar o IVA da alimentação e o IVA também dos serviços médico-veterinários para garantir que há um alívio das famílias, nós não podemos ficar apenas no universo dos animais de companhia. É absolutamente inaceitável e imoral que, em pleno século XXI, se continue a torturar animais numa arena. E, no entanto, a Aliança Democrática defende esses valores, defende a descida do IVA para as touradas, ao invés de canalizarmos o dinheiro para onde faz falta, defende, como bem sabemos, chacinas como a da herdade da Torre Bela e mais, Não convidou o defende ex-presidente nada. Não diga da isso. CAP Não diga para isso. estar precisamente a representar a Aliança Democrática por Santarém, Com quando muita sabemos honra, qual é a com muita posição honra. dele em relação quer a barbaridades como aconteceu na Com Torre muita Bela, honra. quer em relação à própria agricultura, com uma visão absolutamente obsoleta do mundo rural e daquilo que é a agricultura de inovação e de precisão. Mas no que diz respeito Nós à podemos proteção dizer ao animal, contrário. os portugueses contam com o PAN e com a agenda verde e progressista do PAN para garantirmos não só que vão ter este alívio, porque as pessoas que estão lá em casa e que têm neste momento um animal de companhia ao seu lado, ou as associações que ao longo de todo este ano lutaram para que não caísse a tutela penal, sabem bem aquilo que gostaria este retrocesso. E ter rejeitado a proposta do PAN, quando nós não sabemos qual a maioria que se vai formar após o dia 10 de março, foi uma oportunidade perdida para salvaguardarmos a proteção animal e a sua inscrição na Constituição. E é isso que vai ter que dizer a quem está lá em casa e pedir desculpa a quem está lá em casa por não ter votado ao lado da proteção animal. Mas eles Isso é contam com o mentira, PAN Inês. para dar voz aos animais, efetivamente, a partir do próximo dia 10 de março e com mais força, com a força de um grupo parlamentar. Eu acho que a Inês Sousa Real, não sei, fruto enfim, de alguma circunstância política, não sei se é este apelo recente do secretário-geral do Partido Socialista ao voto útil relativamente aos partidos que secundaram as posições governativas dos últimos anos, aparece aqui com uma, desculpe uma expressão, com uma ladainha a propósito das posições da AD,
que não corresponde à verdade. Não diga isso, por favor. Não votou contra. O Partido Social Democrata tem uma história que, à beira do PAN, quer do ponto de vista das preocupações ecológicas, quer do ponto de vista das preocupações com o bem-estar animal, o PAN tem que correr muito. Não basta propagandear, há que votar em conformidade com aquilo que se defende. E isso não tem acontecido. Agora está-me a interromper. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Votar contra a abertura de um processo de revisão constitucional extraordinário por causa deste assunto, quando ele estava... Não defenderam a baixa do IVA das touradas. Quer ouvir agora ou agora vamos baixar o IVA para torturar animais. Invocar a minha condição masculina para também ter igualdade de oportunidades. Vamos continuar. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Estar a fazer um caso de uma tentativa que é legítima, teve no Parlamento, para abrir uma revisão constitucional extraordinária, quando havia aberto um processo de revisão ordinário que contemplava projetos, incluindo o do PSD, que tinham a sua preocupação. Estar a fazer disso um caso agora na campanha, não é fazer um caso. Os animais não tem mais nada para dizer. Reféns de interesses político-partidários. Inês Sousa Real. Os animais, no seu sofrimento e na sua vulnerabilidade, não podem ficar reféns. O Partido Social Democrata tem no seu programa, desde 1974, a preocupação ecológica. O Partido Social Democrata colocou um enfoque muito grande no ambiente na primeira AD. Colocou nos 10 anos de governação do professor Cavaco Silva, foi onde se deu quase tudo aquilo que foi importante na reformulação das leis da área ambiental, a Lei de Bases do Ambiente, o legado de Carlos Pimenta, que nós depois recuperámos noutras fases da governação, por exemplo, com José Eduardo Martins, por exemplo, com Jorge Moreira da Silva. Nós temos muito trabalho do ponto de vista da garantia... Como é que vem falar da matéria ambiental quando depois vota contra, por exemplo, da garantia e preservação da biodiversidade? Agora vamos lhe dizer uma coisa. Ou na Operação Influencer, a suspensão dos projetos. Em equilíbrio com outros valores que são igualmente importantes. Também com o bem-estar das pessoas, em primeiro lugar, e com a valorização do mundo rural, com a valorização da agricultura. Nós não somos fundamentalistas. Nós achamos... E vou-lhe dizer uma coisa. Sabe, eu fui a 308 conselhos, que são todos quantos Portugal tem. Eu falei com milhares de agricultores. Eu vi na agricultura portuguesa uma grande preocupação das pessoas em valorizar a biodiversidade, os valores ambientais, a transição climática. Vi mesmo interesse em poder usufruir da evolução tecnológica, da investigação e da inovação. Os agricultores portugueses que a Inês Sousa Real desdenha são importantíssimos, são um setor estratégico para termos mais autonomia e capacidade alimentar, para termos o território ocupado, para termos os campos cultivados e, com isso, evitar muitas vezes o seu abandono e o flagelo dos incêndios florestais. Nós defendemos a valorização do mundo rural e da agricultura como estratégico para dinamizar o território, para fixar pessoas. Falou de incêndios florestais, deixa-me avançar, porque o tempo voa. Inês Sousa Real trouxe os bombeiros para a luta dos polícias. Nós temos aqui uns valores já avançados, só mesmo para PSP, GNR e guardas prisionais. Primeiro falou-se em 154 milhões, depois falou-se em 600 milhões. Este suplemento de risco para os bombeiros defende-o nos mesmos moldes, nos mesmos valores? Acha que faz sentido juntar tudo no mesmo processo? Avançamos no tema. Permita-me só que não possa deixar passar aqui em branco uma questão, que é: nós não desdenhamos os agricultores. O PSD não acompanhou o PAN quando propusemos, por exemplo, o incentivo à agricultura biológica e os modos de reconversão para boas práticas. Nós estamos ao lado da agricultura quando defendemos o combate às alterações climáticas e que é preciso garantir uma aposta na economia verde, porque é a economia verde, inclusive ao nível da agricultura e florestal, que nos vai trazer precisamente mais de 24 milhões de postos de trabalho. No que diz respeito quer às forças de segurança, quer aos bombeiros, o PAN defende efetivamente a valorização profissional, quer o reconhecimento do subsídio de risco, quer o direito à reforma antecipada. Para nós é fundamental que o Estado olhe para estas profissões e não se lembre só delas no verão. Agora, o PAN tinha apresentado uma proposta que efetivamente visava esta valorização. Ela foi rejeitada pelo PS e pelo PSD no final da legislatura, quando efetivamente tínhamos a possibilidade de fechar em especialidade este projeto que ia valorizar os bombeiros, até porque nós não nos podemos esquecer que estes profissionais têm uma exposição ao risco muito maior e são os aliados inestimáveis das alterações, ou do combate às alterações climáticas, a par daquilo que é o cotidiano de emergência do dia-a-dia, que também fazem o socorro, quer às populações, quer na dimensão da proteção animal. E é uma decisão sustentável financeiramente, no seu entender? É uma decisão que, em nosso entender, deve ser encarada como efetivamente sustentável, porque nós não podemos continuar, por exemplo, a desperdiçar cerca de 2,2 mil milhões de euros em projetos como a Operação Data Center veio a revelar, e que nem sequer houve a transparência de sabermos com quem é que se tinha sentado os nossos governantes. E o PAN propôs, por exemplo, que se houvesse uma lei da transparência
transparência e de regulamentação do lobby, e o PPD-PSD votou contra esta lei que estava prestes a poder entrar em vigor agora mesmo. Não votou nada contra. O PSD apresentou um projeto. Apresentou um projeto e não houve votação final. Portanto, eu não estou no Parlamento há uns anos, mas estou bem informado. Eu sei que a Inês Sousa Real aproveita estes debates para fazer uma revisão de tudo aquilo que fez no Parlamento e está no seu direito, porque também estamos aqui para prestar contas. Já concluiu? Tem que ser rigorosa. Eu ia corrigir aquilo que estava a dizer. Já terá o seu tempo, Luís Montenegro. Precisamente para ser rigorosa e a concluir aquilo que estava a dizer. Não só votou contra a suspensão dos projetos da Operação Data Center, como adiou protestativamente a lei que visava regulamentar o lobby e garantir a transparência no nosso país. Luís Montenegro, antes de falarmos nomeadamente destas empresas, o que é que vai acontecer a elas e estas explorações que estão no âmbito também da Operação Influencer, pergunto-lhe o mesmo. Faz sentido trazer os bombeiros para este processo dos polícias, dos guardas? Faz sentido um pacto alargado, uma espécie de pacto de regime, como eles pedem, entre o PSD e o PS, já nesta fase, ainda antes das eleições? Antes das eleições, creio que não, porque nós estamos na altura agora de confrontar os nossos programas de desenvolvimento económico, social, de recuperação de tudo aquilo que foram perdas significativas que os serviços públicos deram em termos de incapacidade de resposta à população portuguesa. Nós estamos concentrados agora em dizer ao país como é que se consegue criar mais riqueza, como é que, pagando menos impostos, podemos estimular maior produtividade e maior capacidade de pagar melhores salários, como é que podemos reformular o sistema, o serviço e o sistema de saúde público. Mas não se foca nesta questão dos polícias e dos bombeiros. Isto tem a ver com isso. Podermos recuperar a perda de qualidade e de exigência na escola pública, podemos dar uma resposta às lacunas e às carências de habitação. E há um problema na administração pública, que é transversal. Há falta de recursos humanos, há falta de atratividade para as carreiras de quase todas as áreas de intervenção da administração. É nas forças de segurança, mas não é só, é nas forças armadas também, é nos bombeiros. Hoje, eu também já estive em centenas de instituições, de associações humanitárias, onde o problema tem muito a ver com as condições que se pode dar, quer para o voluntariado, quer para os bombeiros profissionais. É necessário criar um estatuto do bombeiro. Então não faz sentido trazer os bombeiros para este processo, no seu entender? Faz sentido que nós possamos estudar um modelo remuneratório e um modelo de carreira também nos bombeiros, e sendo transversal na administração pública de uma forma que tem que ser negociada, tem que ser uma forma que tem que ser gradual. Nós não vamos poder, mesmo mudando de governo, como vamos mudar, mesmo tendo a Aliança Democrática uma propensão para chamar para a administração pública bons quadros, seja na área da segurança, na área da defesa, na área da justiça, na área da proteção civil, chamar bons quadros, e depois, claro, na área da saúde e da educação, chamar bons quadros é preciso pagar-lhes bem, é preciso dar-lhes uma perspectiva de progressão na carreira, é preciso haver incentivos. Mas não vamos dizer às pessoas... Nesta fase, não vamos dizer às pessoas que vai ser de março para abril de 2024 que tudo isso se vai resolver. Inês Sousa Real, faz sentido um pacto de regime nesta fase? Como pedem as classes que estão neste momento a reivindicar esse complemento, esse subsídio de risco, por assim dizer? No entender do PAN faz todo o sentido. Nós temos de uma vez por todas de chegar a um compromisso transversal às várias forças políticas em relação a serviços essenciais para o país, quer, neste caso, os agentes da GNR, da PSP e os bombeiros, quer na dimensão dos professores e das suas justas reivindicações, mas eu não posso achar... Como é que entende a falta de interesse, então, de Luís Montenegro em assumir esse pacto? Eu ia precisamente tocar aí. Eu não posso deixar de referir que o PAN, com apenas uma deputada, foi o partido da Assembleia da República da oposição que mais fez medidas aprovarem e influenciou a governação. Não foi o PPD-PSD com 77 deputados. O PAN dá-se muito melhor com o Partido Socialista do que nós. O Partido Socialista tinha uma maioria absoluta. E nós conseguimos, efetivamente, garantir vamos falar que sério. não só tínhamos aprovado o alargamento da tarifa social de energia para mais de 200 mil famílias, fazendo a diferença financeira na qualidade de vida das pessoas, como conseguimos também, através da taxa de carbono sobre a navegação e a aviação, financiar os espaços sociais. Foram mais de 90 milhões de euros. Não foi o PPD-PSD que conseguiu isto, foi o PAN. Conseguimos igualmente uma licença para a reestruturação da vida das vítimas de violência doméstica para a vida familiar, para poderem fugir dos contextos de agressão.
Tudo isto tem feito a diferença na vida das pessoas, mas nós precisamos de ir mais longe e temos que olhar para o futuro do país e perceber que as pessoas não podem continuar a viver sem se ressentirem o retorno do esforço do seu trabalho e aquilo que foi a inflação e que foi o jackpot fiscal que o Estado beneficiou. Tem que equilibrar os tempos para as pessoas e tem que ter um retrocesso na qualidade de vida dos mais jovens, no acesso, por exemplo, ao crédito bonificado. Nós temos que dizer aos jovens que podem e devem sonhar em ter casa própria ou então em ter acesso ao arrendamento acessível através do Porta 65 com mais oferta de habitação. Precisamos de garantir que não só temos creches gratuitas em toda a zona do país, inclusive é para quem seja elegível e se não houver vaga, que o Estado encare e suporte este valor para as famílias, ou que ao nível da saúde combatamos lacunas absolutamente incompreensíveis como a que temos assistido até aqui e garantimos que conseguimos apoios à saúde mental, à saúde materno-infantil. Mas Inês, deixa-me colocar-lhe aqui uma questão, até porque tenho que passar a palavra ao Luís Montenegro. Se a AD vencer as próximas eleições, como é que o PAN vai negociar as suas propostas? Não corre o risco de se tornar inútil isto, partindo do princípio que se mantém no Parlamento, pelo menos consigo enquanto deputada? O PAN, volto a referir, foi o partido da oposição com apenas uma deputada, mais propostas. Mas ao fechar a porta à AD não fica refém de uma vitória do PS? Os portugueses sabem que se querem ter um voto útil, esse voto não é no PS nem no PSD. Votar PS e PSD é exatamente a mesma coisa. Pior, votar a Aliança Democrática claramente não serve hoje os interesses do país, porque houve uma aproximação e uma escolha de Luís Montenegro de aproximação à agenda até extremista de forças populistas antidemocráticas, ao invés de se manter perto do centro-direita e daquilo que são os valores progressistas do nosso tempo. O PAN está disponível para dialogar com quem queira aproximar-se destes valores, mas isso implica claramente ter que escolher, porque votar na AD será um voto contra os direitos das mulheres, será um voto contra a proteção animal. Falando de escolhas, já está a repetir as ideias, Inês Sousa Real, falando de escolhas num governo da AD... Eu confesso que a Inês está muito ritmada, isso é um facto. Falando de escolhas, e porque estamos muito perto do final, falando de escolhas num governo da AD, o que é que vai acontecer àqueles projetos da exploração do lítio, do hidrogênio verde, do data center, de que a Inês Sousa Real falou, que estiveram no centro das investigações que levaram à queda do governo de António Costa e à constituição de João Galamba enquanto arguido. Antes disso, eu tenho só que responder àquilo que a Inês Sousa Real disse, mas não, a Inês falou não sei quantos minutos seguidos. Podes fazer a Aliança Democrática. Não, está equilibrado o tempo. Deixe-me dizer o seguinte. Eu respeito a sua agenda política. Eu respeito a sua agenda política e respeito o seu trabalho parlamentar. Agora, vamos falar claro. A Inês está-se a vangloriar de ter conseguido, na sua negociação com o Partido Socialista, conquistar alguns dos seus objetivos para essa agenda, que eu não estou a desvalorizar. É a sua agenda, tem toda a legitimidade. Agora, querer-se assumir como parceira do Partido Socialista implica também... Não, deixa-me acabar agora. Implica também, não é só aqueles projetos que a Inês Sousa Real conseguiu aprovar nessas matérias. Implica, então, assuma todo o legado da governação, já que tem essa vantagem de ter um relacionamento com quem decide, porque quem decide é quem tem a maioria dos votos. o mesmo na Madeira. Quem tinha a maioria absoluta dos votos no Parlamento era o Partido Socialista. Mostramos a nossa Porquê diferença. é que a Inês não usou essa sua capacidade de aprovação de diplomas para colocar médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, para dar um médico de família a quem precisa, para dar um professor aos cerca de 40 mil alunos que agora, a meio do ano, ainda não têm professor na escola, para aprovar a recuperação integral do tempo dos professores. Porquê é que a Inês Sousa Real não utilizou essa sua magistratura de influência, de ligação com o Partido Socialista, para poder resolver o problema da habitação, do arrendamento, não conseguiu liderar a oposição e quer governar o país. Quando o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. António Costa prometeram que em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, todos os portugueses iriam ter acesso a uma habitação digna, porque é que não utilizou a sua capacidade de que tanta festa faz para aprovar algumas coisas que com certeza importantes da sua agenda para aprovar aquilo que era importante para as pessoas, a diminuição dos impostos. Estão feitas as perguntas, Luís Montenegro, trabalho, para as pessoas terem maior capacidade para poderem pagar as suas despesas, naturalmente, e não terem de emigrar. Tempo de resposta à Inês Sousa Real para depois o Luís Montenegro fechar este debate. Jovens e não lhes deu uma esperança. Porque é que esteve ao lado do Partido Socialista a assistir a milhares e milhares de jovens que não têm trabalho em Portugal, que não se revêem na perspectiva de progressão das suas carreiras e dos seus salários e imigram? Fez as perguntas e vamos dar a oportunidade à Inês para responder rapidamente. Luís, o PAN conseguiu aprovar o fim dos estágios profissionais não remunerados para os mais jovens. Nós sabemos que ainda há um caminho longo a fazer
para garantir que os jovens não emigram para fora do país e fixar o talento no nosso país. Mas este foi um passo importante para garantir mais dignidade aos jovens que trabalham em Portugal e não foi claramente o PPP-PSD que conseguiu esta vitória. Conseguimos acabar também com as comissões abusivas que eram cobradas pela banca no âmbito da prestação da casa. Foi o PAN, poupámos mais de 119 milhões de euros às famílias. Se é certo que temos que trabalhar na próxima legislatura para garantir que há mais acesso, por exemplo, ao crédito bonificado, ou a linhas de renegociação de crédito, ou apoios e arrendamento acessível, fizemos já um caminho, deixámos já um legado e o mesmo não pode dizer o PPD-PSD. Mesmo na nós não temos nada a ver com estes últimos 2 anos e com estes últimos 8 anos. Com 40 milhões de euros aprovados em 2 anos. Inês, 40 milhões de euros para a para os proteção animal. Nós não temos nada a ver com este governo. Não nós tem nada a ver mudar. sequer com liderar a Nós queremos dar um oposição ciclo naquilo que são as novo. conquistas Um de que cada façam a vez, diferença por para favor. as pessoas. É que aquilo que importa não é ver quem é que berra mais no Parlamento, é quem é que consegue fazer a isso é diferença verdade, na eu estou vida de das acordo pessoas. consigo. Porque as pessoas lá em casa estão fartas e não querem saber se as medidas são de esquerda ou de direita. Estou de Se foi acordo o PAN ou consigo. se foi o PSD que as fez aprovar, as pessoas querem ver melhorias na sua vida. Sim, e mais, mas a os Inês jovens passou a noite toda vivem com a ansiedade dizer que foi o PAN e que não têm aprovou. respostas. Fomos nós que trabalhámos com uma deputada, vocês têm 77 e não conseguiram liderar este campeonato, termos efetivamente mais medidas aprovadas. Não, nós temos uma dificuldade maior em chegar a acordo com o Partido Socialista. Vocês têm mais facilidade. Eu tenho que conceder isso. Fecha este debate, Luís Montenegro. Para o final, lanço-lhe uma questão sobre a morte medicamente assistida, porque o PSD não se comprometeu com nenhuma posição. O seu secretário-geral, Hugo Soares, chegou a dizer que iria incluir no programa eleitoral uma posição sobre o assunto. Ora, não há uma única linha sobre o assunto. Quer dizer com clareza aos portugueses o que é que pretende fazer sobre este assunto se conseguir formar governo? Nesta altura, nós vamos aguardar a pronúncia do Tribunal Constitucional. Apenas isso? Sim, nesta altura, sim. Nada mais? Nesta altura, sim. Uma posição de defensiva neste fecho de debate entre Luís Montenegro que é importante para termos segurança jurídica. É essa a linha de raciocínio que nós fazemos nesta altura. Luís Montenegro e Inês Sousa Real, muito obrigada pela presença aqui esta noite na SIC e na SIC Notícias.